Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Estamos aí com vocês com mais um programa de utilidade pública, um programa que pede para que o pagador de impostos pense nesse assunto, como nós vamos resolver esse problema. A cidade realmente está necessitando de soluções para com os moradores de rua, moradores em condições de rua. A gente sabe que são inúmeros os motivos que colocam as pessoas na rua. É muito triste isso aí. A sociedade brasileira está com esse problema nas maiores cidades e os administradores estão com muita dificuldade em poder resolver isso aí. Então, falta legislação, falta gestão, falta coragem de resolver. A política atrapalha, a ideologia também. E aí nós temos que pensar no caso de Joinville. No caso de Joinville, nós estamos com mais ou menos 1.000 pessoas em situação de rua que estão espalhadas por toda a cidade, principalmente nas praças e à noite nos imóveis que estão desocupados. Então é um problema sério, nós temos que pensar, nos unir e olhar para essas pessoas, muitas delas doentes, muitos viciados, muitos comprometidos psicologicamente. E morar na rua realmente é um desafio muito grande. É o calor, é a chuva, a umidade, a promiscuidade, o perigo de morar na rua. Então, essa é a questão que nós vamos debater nesse programa. Então, é necessário separar do morador de rua os diferentes indivíduos que a estão colonizando atualmente. Então, nós temos realmente moradores de rua que estão nessa condição porque perderam o emprego, não conseguem pagar o aluguel, foram despejados. Outros, por questões de vícios, de drogas, foram abandonados pelas famílias, etc, 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 que nós bem conhecemos e estamos discutindo isso dentro das nossas associações de moradores de bairro e nos conselhos de segurança da cidade. Então nós temos aí aquela figura também que invade a casa, se droga, faz fogo para esquentar a droga, para inalar, para aspirar essa droga, os vapores quentes, que fazem outro efeito provavelmente. E nesse descuido, nessa alucinação, acabam metendo fogo nas casas. São diversos os exemplos que nós temos tido em Joinville nos últimos anos. Então, cabe ao poder público, ajudado pela sociedade, coordenar a recuperação e a devolução às famílias dos que permitiram ser salvas, porque tem morador de rua que não quer abandonar essa condição. Você não pode obrigá-lo a sair da rua. Então, a legislação, ela permite os direitos de ir e vir nas vias públicas. Então, é uma questão de convencimento, de habilidade do servidor público de fazer com que essa pessoa volte a um convívio familiar, onde ele se sentirá protegido e confortavelmente mais bem alojado. Então, nós, pagadores de impostos, estamos preocupados e gostaríamos de saber do poder público municipal quantos são a origem e em que categoria se encontram esses moradores de rua. Temos essas estatísticas? Nós temos estatísticas da invasão de patrimônio público e privado. Quantos imóveis foram invadidos? Quantos foram queimados? Os incêndios provocados por essas pessoas
que estão nessa condição. Quanto custa um morador de rua para o pagador de impostos em Joinville? O que representa a desvalorização de imóveis, de ruas e de bairros inteiros, onde ninguém mais quer morar e investir. Isso é um problema sério. Tem regiões em Joinville que você não aluga mais uma casa. Complicado. O comércio está sendo muito prejudicado, como nós vamos ver as declarações da sociedade joinvilense sobre a questão. Então, a Joinville tem uma boa estrutura de atendimento. Se nós temos o número tem aumentado de moradores. Em todos os bairros eles estão presentes. O número de ocorrências policiais tem aumentado. Invasões e incêndio de residências vazias tem aumentado. Não existe a transparência, mas tem-se a impressão de que o crime tem aumentado. Então, isso aí nos conselhos de segurança de Joinville, que são inúmeros, são 9, 10, essa questão tem sido debatida com os órgãos de segurança. Então, esse é o nosso investimento em benefício dos moradores em condição de rua, que é o Centro Pop, que fica lá na rodoviária, um investimento feito pelo governo anterior e que nós temos que preservar. E agora tem um movimento para tirá-lo daqui e colocá-lo num outro bairro. Então, essa tentativa de mudança, essa negociação de mudança, ela está sendo discutida e os moradores do bairro Bucarém, onde está sendo prevista essa nova localização, em prédio alugado, eles colocaram esse outdoor nas ruas. Já para o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Maurício Peicher, a solução passa por... São as declarações dele feitas em público. O cadastramento dos moradores, tratamento dos doentes ou em condição ou em situação de vício, e os de fora da cidade sejam encaminhados a seus lugares de origem. Corretíssimo. Isso no governo Freitas nós já fazíamos. Lá na rodoviária tinha uma equipe esperando a chegada dos ônibus que vinham dos municípios vizinhos e o reencaminhamento era feito na hora. Não desembarcava e já entrava em outro ônibus e era devolvido para a cidade de origem. E os moradores de rua, em situação de rua, locais, nativos daqui, eles sempre foram tratados nos diferentes locais, instituições para essa finalidade. Então, o Joinville gasta dinheiro, gasta bastante dinheiro em tentar a recuperação e retirar essas pessoas dessa situação humilhante, ou desagradável, ou desconfortável. O que pensam empresários e proprietários de imóveis sobre o projeto? Morador de rua. Então, nós temos aí diversos empresários, pessoas que publicamente se manifestaram e nós vamos mostrar aí para vocês vídeos dessas declarações feitas em público por pessoas corretas, por empreendedores que estão sendo muito prejudicados em Joinville. Estava na hora de alguém do Anita Garibaldi também poder falar, né? Só o pessoal do Bucarém estava falando aqui. Gente, eu estou há 42 anos no Anita Garibaldi. Toda a minha família tem seus negócios ali no Anita Garibaldi, na Rua Caçador. E hoje nós estamos vivendo tempos de inferno em relação à permanência do Centro Pop. Se eu também tivesse hoje um imóvel no Bucarém, eu estaria fazendo a mesma coisa que os senhores estão fazendo aqui. A mesma coisa. Tá? Cada um defendendo o seu lado. Eu também não concordo que o Centro Pop tenha que sair da rodoviária e tenha que ir para o Bucarém. Nós temos que juntos achar uma solução
uma solução saudável, uma solução que seja inteligente, para que Joinville possa ganhar. Mas eu vou dizer para vocês, nós não suportamos mais o que nós estamos vivendo. Eu pergunto se algum dos... A Rua Paraíba hoje, a Rua Paraíba do trecho da Otto Kardeffel até a Rua Concórdia, se vocês passarem lá, imóveis fechados e à venda. Pergunto se algum dos senhores hoje compraria algum imóvel ali, mesmo por um preço de banana. Certamente não, porque a região foi completamente desvalorizada. Gente, eu vivo isso todos os dias de gente defecando na frente da minha loja, urinando na frente da minha loja, gente pedindo comida e quebrando o nosso patrimônio. Certamente vocês têm razão, se acontecesse do Centro Pop ir para lá, certamente vocês teriam o mesmo problema. E digo para vocês, 70% das pessoas que transitam pelo Centro Pop ali, elas têm algum envolvimento com tráfico de drogas, se não são os próprios traficantes, ou usuários ou traficantes. Um pouco, esses 30% são pessoas que realmente merecem ser assistidas e precisam da ajuda do município para que elas possam ter uma vida mais confortável. Só que da forma como está, eu presenciei no ano passado, durante o festival de dança, muita gente que vinha a Joinville e entrava pela rodoviária, pessoas sendo abordadas, intimidadas, realmente intimidadas, que se não dessem algum dinheiro, alguma esmola, elas seriam agredidas. Então a situação lá é extremamente grave. Temos que achar um consenso e assim, senhores vereadores, Joinville precisa urgentemente pensar seriamente numa política mais agressiva em relação a todos esses moradores de rua. Vamos olhar o que era São Paulo há 50, 60 anos atrás e o que temos no centro de São Paulo hoje. Regiões em que ninguém pode transitar, ninguém pode falar. Então, é fácil resolvermos os nossos problemas. Vamos olhar o que deu errado lá no passado e não vamos cometer os mesmos erros. O pessoal não deu bola para isso que estava acontecendo lá e hoje eles estão sofrendo. E nós temos que fazer a mesma coisa. Agora, urgentemente, não precisa ir para o Bucarém, não gostaria que ficasse na rodoviária, mas vamos achar uma solução conjunta para que Joinville possa ficar mais confortável. Muito obrigado. Então, num desses vídeos, o Gilson Bon, ele contou que a família tem negócios nas proximidades do Centro Pop, lá na rodoviária, e que estão vivendo um verdadeiro inferno. Então, todos os dias tem gente na porta da loja, atrapalhando a clientela, assustando a clientela, deixando a sujeira. É um verdadeiro inferno, de acordo com essas declarações do Gilson. E ele tem toda a razão. Proprietário de uma escola no Bucarém, o Yuri Alves, ele declarou que, se a mudança ocorrer, irá fechar as portas da escola, demitir 14 funcionários e abandonar a atividade. Então, essa é a situação. O desespero das pessoas é muito grande. Se de um lado nós temos as pessoas em condição de rua, que é lastimável que a sociedade cria isso, que não existam condições mais avantajadas, mais robustas para minimizar essa vida triste, essa vida infeliz. Então nós temos do outro lado as pessoas prejudicadas e a sociedade prejudicada por essa falta de solução. Então o Carlos Grandene também, numa audiência pública dos moradores do Bucarém, ele se manifestou. Grandene também é empresário importante, ele participa das entidades de classe e tem se manifestado assim num descontentamento. Outra declaração feita pelo Rodrigo Dias está aí, ó. Hoje, onde está instalado o Centro Pop, a gente tem problemas de roubos e de tráfico de drogas no entorno, declarou Rodrigo Dias, morador da região. Marco Antônio Costa, presidente da Associação de Moradores do bairro Bucarém,
informa: o Centro Pop precisa existir, mas a estrutura tem que funcionar e hoje ela não funciona. Declaração do Marco Antônio Costa. A Secretaria de Assistência Social, através da secretária Fabiana Cardoso, ela informou numa reunião pública: no Centro Pop não haverá mais banho. Será um espaço para cadastramento e encaminhamento inicial, como emprego, entre outras questões. Que outras questões? Complicado isso aí. O prefeito Adriano Bornstein: Joinville precisa cuidar só dos seus moradores de rua, nada mais. Os que vierem de fora, de acordo com o Maurício Peixe, deverão ser reencaminhados para os respectivos municípios. Nós temos condições de cuidar dos nossos moradores em situação de rua. A lógica recomenda cadastrar, isso é serviço que deverá ser feito pela Secretaria da Ação Social. Cadastrá-los, visitar as famílias dos desajustados, por que eles saíram, por que eles foram abandonados, recuperar e assistir essas famílias que são fragilizadas também, dar atendimento a elas, colocar no programa os recuperados, quer dizer, o programa de recuperação, ele tem, então, uma relação de pessoas que foram recuperadas e tem que ser acompanhadas, porque sempre há o risco de voltar a uma recaída. Devolver para a família e a sociedade o curado. Então, isso é o mínimo. Isso é um excelente projeto, essas recomendações que certamente passarão pela Câmara de Vereadores e os nossos vereadores sensibilizados com essa situação e sim fazer política sobre essa situação desastrosa em Joinville, eles terão condições de apresentar sugestões de melhora. Quantos moradores legítimos nativos em situação de rua a Prefeitura Municipal de Joinville tem cadastrado? É uma pergunta que o pessoal dos conselhos, os moradores de bairro, querem saber. Se você não sabe, você não tem estatística, você não tem planejamento. Então, quanto vai nos custar isso aí? É importante isso aí. Quem vai discutir isso aí? É na Câmara? Nas comissões de urbanismo? Claro, vocês querem construir prédio, etc, etc. E temos que olhar também para a população. Que tipo de moradia nós vamos oferecer? Vamos criar uma cidade para os moradores em situação de rua? Vamos criar um bairro só para eles? Vamos criar um projeto novo, inédito, inovador? Pode. Comerciantes cobram mais segurança no centro de Joinville. Está na imprensa, isso aí. Então, os moradores de rua, eu vou mostrar agora imagens para vocês, são imagens chocantes, deprimentes, que nas praças, isso há anos que a gente vem assistindo, a depredação, a desvalorização do espaço público, o risco que é hoje e era frequentar o espaço público, né? Então, tem muito morador de rua que são nervosos, que têm problemas mentais, que agridem as pessoas, que ameaçam as pessoas que vão frequentar as praças, principalmente os idosos e crianças. E por que o morador de rua joga no lixo as boas roupas que recebe do POP? Então, são imagens, vocês vejam só a qualidade das roupas que são doadas pelo coração bondoso dos joinvilenses. Você dá uma roupa de qualidade, limpa, cheirosa para um morador de rua no POP, ele veste e vai para a rua, e vai para a praça, e se deita, e dorme. E ele na hora dessa roupa estar suada, de mau cheiro, usada, ele joga fora, ele joga no lixo, ele não tem aonde lavar essa roupa. Ele não tem moradia, ele não tem um espaço para isso aí. Então, é complicadíssimo. Continua dando roupa nova sendo jogada fora.
Então, olha só a humilhação. Essa senhora aí, ó, totalmente embriagada, deitada numa praça, cachorros em volta, o público passando, sendo assim, constrangido por essa situação. Isso aí é terrível. Uma cidade, a maior cidade do estado de Santa Catarina, a maior cidade mais rica de Santa Catarina, onde o povo tem um poder aquisitivo fantástico, equiparado com europeus e norte-americanos, mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Então foi feito um assalto por provavelmente moradores de rua e o resultado desse assalto ficou abandonado na Praça Getúlio Vargas. Então são sapatos. O lojista, certamente um pequeno lojista, que ainda nem tinha pago a compra que ele tinha feito, ele foi então vítima de um assalto desses para vender o produto do roubo e comprar cachaça e drogas. Então o curso sobrou de uma grande noitada na Praça Monte Castelo. Então as duas praças que a gente tem colocado o olho numa lupa maior são as praças Tiradentes, a Praça Getúlio Vargas e a Praça Monte Castelo. Vocês vejam só numa noitada o que foi ingerido de álcool. Então, outra algazarra na Praça Getúlio Vargas, os caras até passaporte compraram. O uísque bom, caro, né? E o lixo ficou jogado na praça. As drogas esquentadas no fogo de chão em latinhas de alumínio. Então, cada manhã você vai numa praça dessas, você encontra uma fogueirinha, paralelepípedos tirados da rua, montam um fogãozinho, cortam a latinha de cerveja no meio e dentro colocam a droga que é esquentada e cheirada ou injetada. Bloqueando equipamentos doados pela Unimed, esperam pela comida que será servida logo mais. Isso é na Praça Monte Castelo. Então, isso aconteceu antes do início da pandemia. Então, até março, abril de 2020, era esse o cenário na Praça Monte Castelo. Toda a tarde havia assim, uma aglomeração muito grande de pessoas que vinham para jantar. Então, vamos ver as imagens seguintes. Então, esse já era a turma que vinha chegando. Então, às 6 horas, 7 horas, era servido, então, um jantar. Era feito, assim, todo um cenário, era colocado lona, vinha uma Fiorino lá, descarregava todos os bancos, certo? Então, era uma empresa lá de São Paulo que financiava isso aí. Não sei se tinha cunho ideológico, religioso ou misto, né? Então, era algo bem organizado, com iluminação e tudo. Então, essa era, assim, o jantar, né? Então, todas as tardes, todos os dias, a praça era ocupada e os legítimos frequentadores eram mandados embora, porque não tinha espaço para eles. Então, a comida aparecia. Gente fina de Joinville trazia comida quentinha. E, lógico, o pessoal tem que comer. Se mora em casa ou na rua, tem que comer todo dia, de manhã, de tarde e de noite. E aonde vão fazer as necessidades fisiológicas? Aí que está. Então, o mau cheiro nessas praças e nos prédios que são ocupados por eles é um inferno, é um mau cheiro, é mosca, é rato, é humilhante isso aí. Então, moradias em situação de rua, são diversos que se alojavam nas praças. Uns vinham com um carrinho assim, onde eles dormiam, trailer de morador de rua. Cada um se vira como pode, mas não queriam sair da rua. Esse casal aí eu convidei, moraram na minha casa, num espaço que eu reservei para eles, mas me depredaram a casa. Foi um alto risco. Passavam o dia inteiro bêbados.
Então, entupiram o sistema sanitário de uma parte da minha residência. Mas foram embora. Olha aí, então é um quadro deprimente, nós temos que resolver isso aí. Era assim, e diversas praças continua. Roupas retiradas do latão de lixo da Praça Getúlio Vargas, arrumadas para a foto. Olha só, gente importante dando roupas para esses infelizes. Então, olha aqui, ó, isso compromete. Então, nós conseguimos copiar algumas imagens, fotografar e dar um close em cima das marcas. Então, é comprometedor isso aí. É a sujeira. Então, quem faz essa limpeza? São funcionários da prefeitura, pagos pelos contribuintes. Todos os dias. À noite é festança, é bagunça, e não tem como tirá-los de lá. A polícia chega lá e é escorraçada. A quantidade deles mas faz a bagunça. Deixam tudo assim, ó. Vidro quebrado, mau cheiro, restos de drogas, latinhas de alumínio queimadas. Na pracinha do Mercado Municipal, na Praça Dom Batista, também é um local concorrido por turistas e muita movimentação de famílias. Isso aí é um constrangimento, né? Tiraram o telhado fora desse coreto aí, o pessoal então sumiu, ninguém queria ficar na chuva, mas ainda existem lá moradores que dormem no Mercado Municipal, do lado de fora, e usam os sanitários para tomar banho e para fazer as necessidades. Espaço público. Não dá para proibir. E aí nós temos um flagra de um morador de rua que teve cabelo cortado, fez a barba no Pop, no Centro Pop, ganhou roupa nova, ganhou mochila, sapato novo e continua pedindo dinheiro entre os carros na região da estação. Isso aí acontecia. Agora reduziu um pouco, diminuiu, mas ainda continua. E assim eu concluo mais um programa convidando vocês a pensarem no assunto. Qual é a solução que nós vamos dar? E nós temos que resolver isso aí. É gente que sofre muito. Muita gente sofreu e sofre, continua sofrendo e vai sofrer muito por causa da pandemia. Muitos perderam o emprego, muitos não conseguem mais pagar a energia elétrica, a água, o aluguel. Então, a sociedade tem que se ajudar. Os que têm mais têm que abrir a mão. E nós sabemos que o povo joinvilense é coração grande, é muito bondoso. E quer ajudar. Ajudam no anonimato, não querem aparecer. Mas nós temos que pensar no assunto, o programa aqui está em aberto para os que desejarem apresentar soluções, estão convidados, façam contato comigo, porque através dos CONSEGs, através das associações de moradores, das entidades do Serviço Social da Prefeitura, elas vão dar conta, elas discutindo e chegando a um bom termo com a Câmara de Vereadores, nós vamos dar uma solução inédita para a situação dos moradores de rua de Joinville. Conto com a ajuda de vocês. O programa está em aberto, vocês são meus convidados para mostrarem e apresentarem as soluções viáveis para o pagador de impostos de Joinville. Até o próximo programa Ecologia em Ação.